Olá pessoal, seja muito bem-vindo a essa aula e o assunto de hoje é quadro de distribuição. Só para você ter uma ideia, eu e o André consideramos que o quadro de distribuição é um dos assuntos mais importantes no ramo elétrico. Então, se você se torna um especialista na montagem de quadro de distribuição, você se torna, claro, um profissional, um eletricista qualificado, seguro e confiante. Então, nós preparamos um conteúdo bem passo a passo, tanto do planejamento quanto da execução, da instalação de um quadro de distribuição monofásico. Vamos lá que hoje a aula tá muito top! Por que nós escolhemos o quadro de distribuição como o assunto principal para essa aula? Olha, a gente num consenso, a gente conversou e a gente considera o quadro de distribuição o coração da instalação elétrica. Por que eu digo que é o coração da instalação elétrica? Ali você tem os disjuntores, que vai ser de proteção, você vai ter o DR, que vai proteger contra choque, você vai ter também o DPS, que vai proteger contra o raio, né, quando cai uma descarga elétrica na rede. Então, o coração da instalação elétrica está ali, todas as cargas da casa, seja chuveiro, iluminação, tomada, está tudo ali dentro, sendo protegido por simples disjuntores. Então o capricho, ele é essencial no quadro de distribuição. E o planejamento e a organização desse quadro na hora de montar também é essencial, beleza? Olha, quadro de distribuição monofásico é o assunto de hoje. Antes de começar essa aula, vocês já sabem que tem um e-book disponível aí para vocês baixarem sobre o passo a passo da montagem desse quadro que a gente vai montar aqui hoje. Primeiro, algumas dicas de planejamento. A gente tem dois passos para montar um quadro de distribuição. O primeiro passo é você planejar o quadro, você imaginar tudo que você tem que fazer na casa, né? Fazer o planejamento da instalação para depois você montar o quadro. Nesse e-book aqui, ó, eu usei de exemplo uma coisa bem simples. Primeiro a gente falou sobre o planejamento de circuitos, né, que é o primeiro passo. Falamos da NBR 5410 e aqui tem uma coisa muito simples mesmo, ó, como é que ficou a divisão de circuitos na nossa instalação. Vou pedir o Thiago para dar uma ajuda aqui na tela, como é que ficou, e você acompanha através do seu e-book também depois. Olha, primeiro circuito foi destinado aqui para o chuveiro, potência dele 5.500, a corrente dele 43,3 amperes, deu condutor de 10 milímetros e disjuntor 1 por 50, que nem está aqui do lado aqui, esse aí é o circuito do chuveiro, circuito número 1. Já o circuito número 2 foi para a cozinha. A gente somou todas as cargas que vai estar na cozinha, deu 1.200 watts, uma corrente de 9,45 amperes, condutor de 2,5 mm, que é o cabo de 2,5, e o disjuntor 1 por 20. A tomada de uso geral é o circuito 3, na mesma padronização, mesma carga instalada, tudo que a gente simulou aí, e fica também com um disjuntor de 20, cabo de 2,5. E por último, o meu circuito de iluminação geral, que somei todas as cargas aí, deu 900 watts, e aí deu uma corrente de 7 amperes, condutor de 1,5 mm e disjuntor de 10. Somando toda essa carga instalada, aqui dá 8.800 watts. Aplicando os critérios de demanda, que eu não vou falar aqui nessa aula, mas tem no nosso e-book para você acompanhar aí, ó, a gente teve uma demanda total de 7.447 watts. Essa conta está dentro do e-book aí, você pode acompanhar qual que é a fórmula, como é que faz, e nós temos várias aulas falando sobre demanda aí, tá bom? Automaticamente eu dividi isso pela tensão, já que é um monofásico 127 esse quadro que a gente está montando, tá? Eu optei por ser monofásico 127, a gente dividiu aí os 7.447 dividido por 127 e tivemos aí 58,6 amperes. Automaticamente eu preciso de um disjuntor geral de 1 por 63. E aí o meu DR também tem que ter 63 amperes, né? Tem que ser um DR bipolar para cortar a fase neutro. E aí o DPS aí também tem que ser de 175 volts, que é para cortar aí a alimentação de 127. Não esquenta a cabeça com essas descrições agora não, porque na hora da montagem do quadro eu vou estar falando mais a fundo disso, tá bom? Ok, então aí, ó, como está no nosso e-book, tem aí a nota, o QDC deverá comportar 5 disjuntores. São 4 circuitos que a gente dividiu, mais um disjuntor geral. E também precisa de mais espaço para o DR, que são 2 espacinhos, e também mais para o DPS, que nem vocês estão vendo aí. Então a gente precisa aí, ó, de um quadro que vai suportar no mínimo 8 chaves. Só que aí tem o critério do circuito reserva. Então um quadro que pega só 8 chaves não nos atende. Então tem que ser aí um que pega 12, 16 chaves para ter o circuito reserva. E a gente vai montar hoje num quadro com muita sobra, que é um quadro de 16 chaves, beleza? Gente, a ideia principal é isso. Agora é a hora da gente montar o QDC, tá bom? Isso foi o planejamento. Mais detalhes sobre planejamento, uma coisa que eu indico para você. Esse planejamento aqui foi bem simples. Eu peguei uma planta
desenhei a planta da casa, 4 cômodos, que foi essa casa, coloquei a iluminação, a potência de cada lâmpada, coloquei onde é que vai ter cada tomada, cada tomadinha ali, ó, sem VA, que nem a gente já tem vídeo explicando sobre isso aí na internet. E aí, simplesmente cheguei num acordo, cheguei numa conta que eu obtive a carga instalada total, ou seja, eu somei todas as tomadas e fiz um circuito de tomada geral. Somei todas as tomadas da cozinha e obtive as tomadas da cozinha. Fiz o chuveiro, que é uma potência só, é um chuveiro, e fiz também da iluminação. Somei todas as lâmpadas e obtive aí. Depois somei todas as cargas, que nem tá no e-book, passo a passo disso. E aí eu consegui dividir pela tensão, descobrir o disjuntor geral já aplicando a demanda, que também está no e-book. Então é o seguinte, se você quer aprender de verdade a planejar e a executar um quadro de distribuição, além de acompanhar essa aula aqui, você precisa de ler o e-book, tá? Para prestar bastante atenção, porque lá está bem detalhado. Você vai lá, vê as contas e você simplesmente faz um teste aí. Pega a sua casa, desenha a planta dela, coloca onde é que tem cada tomadinha e dimensiona a sua própria casa aí. Quem sabe você até anima a montar um quadro de distribuição aí mais reforçado, melhor aí. Mas vamos chegar de papo, vamos parar de planejamento e agora vamos lá para a montagem do quadro. Vem comigo aqui que dá legal pra caramba, hein? Pois é, pessoal, então nós temos aqui o nosso quadro de distribuição monofásico, que a gente vai colocar o nosso circuito aí. Conforme a gente já disse, aqui nesse quadro a gente vai abrigar um circuito para chuveiro, 2 circuitos para tomada, um para tomada de uso geral e outro para um circuito exclusivo para cozinha, que nem está aqui, e um circuito para iluminação. Os cabos já estão passados para adiantar para a gente. No nosso e-book aí também tem o passo a passo para mostrar para você como é que fica feita essa montagem do quadro e tudo. E eu vou dar uma orientação rápida para vocês para a gente começar a montagem aqui efetivamente. Olha, aqui nós temos a entrada de energia, conforme a gente já mostrou também no dimensionamento, aqui são cabos 16 milímetros, tá? A gente tem uma fase, um aterramento pela cor verde e o neutro aqui pela cor azul com cabos 16 milímetros, eles vêm aqui onde é que está simbolizando o geral, tá? Então ele vem aqui, entra aqui e ele alimenta o nosso quadro. Aqui nesse cabo mais grosso aqui são cabos de 10 milímetros, tá? Eles estão indo para o chuveiro, que nem a gente fez dimensionamento também, já mostrando para vocês. Então aqui nós temos fase, neutro e terra, indo para o chuveiro também, nas respectivas cores, tá bom? E aqui nós temos um circuito de tomadas, que pode estar indo para a cozinha, esse lado aqui, ó, que a gente colocou um conector aqui apenas para fixação do cabo, tá bom? Mas esse conector aqui ele só tem a função de mostrar que ele está indo para a cozinha. E aqui para tomada de uso geral da casa, tá? Para as outras tomadas. Esse cabo aqui que é o circuito, também fase, neutro e terra. E esse aqui, ó, é a fase e o neutro da iluminação. Lembrando que esse circuito de iluminação aqui a gente não colocou aterramento porque não tem luminárias metálicas e a gente não precisa de colocar aterramento para esse circuito de iluminação, beleza? Dentro do quadro aqui, essas peças aqui, ó, que eu já coloquei aqui no caso, são as peças de encaixe desse quadro, que é um quadro da Tigre. Ele é para 16 disjuntores DIN, né, que é o padrão que a gente vai utilizar aqui, o disjuntor branquinho. Então esse encaixe aqui você coloca ele, são 4 encaixes, você coloca ele dessa forma aqui, ó. Ele é bem simples a fixação dele também. E depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente coloca o suporte nesses encaixes, tá bom? Observar que esse quadro ele vem com uma indicação assim falando que é para cima. Então aqui tem essa indicação mostrando assim, ó, para cima, uma setinha. Você tem que chumbar esse quadro, se você estiver chumbando ele, tem que colocar dessa forma aqui. Outra coisa legal que eu tenho para mostrar para vocês é isso aqui, ó, tá vendo essas plaquinhas laterais aqui, ó? Eu deixei nesse quadro, porque ele é um quadro de embutir. Quando ele for colocar no drywall, aí essa plaquinha auxilia você na fixação na placa de gesso, tá? Então quando você for colocar um quadro desse aqui em drywall, você tem que usar essa plaquinha para travar ele lá no gesso, onde você estiver chumbando, ajuda demais, tá bom? Outro detalhe aqui que é importante a gente falar é que eu já elenquei e já fixei os barramentos. Esse barramento aqui que está à minha esquerda eu vou utilizar para aterramento e esse que está à minha direita eu vou utilizar para o neutro. Então tá os dois barramentos aqui, legal? Inclusive esse barramento aqui eu fiz a fixação dele, tá? Apenas com 2 parafusinhos aqui a gente fez, mas ele é móvel, ele é totalmente móvel. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então eu coloquei 2 parafusos nesse barramento, tá? Eu já fixei ele aqui para vocês. Então ele é muito mais fácil da gente fazer a nossa instalação aqui. Aqui eu mostrei para vocês, né? Eu fiz questão de mostrar sobre o barramento, mas a maioria dos quadros da Tigre, quando você já compra, você tem a opção dele comprar ele com barramento e o barramento já vem fixo. Então você não precisa ter esse trabalho. Uma coisa legal, que você pode fixar esse barramento tanto nas laterais aqui, quanto também retirar e colocar ele tanto em cima quanto embaixo. Melhor a organização. Vocês estão vendo que aqui tem um gabarito para você colocar os barramentos, tanto nas laterais
quanto em cima quanto embaixo. Depende aonde você quer organizar. Eu prefiro desse lado aqui. Ok, galera, próximo passo nosso é a organização de cabos. Aqui eu já deixei os cabos enrolados. Lembrando que nós temos um vídeo aí também na internet para falar quanto que você deve deixar de cabo sobrando, né, no quadro. Em média eu deixo aqui, ó, 1,5 volta do quadro, que na maioria das vezes dá aí uns 60 centímetros, então é bom você deixar esses cabos sobrando, tá? Vou só soltar ele aqui rapidinho, que eu coloquei uma fita isolante para organização e depois a gente vai começar a organizar todos eles aqui com a fita e tudo. Vamos lá, hein? Ok, pessoal, então aqui está o nosso quadro, a entrada de energia está separada aqui pra gente. Onde eu vou posicionar meus disjuntores, eu já tenho que pensar. Primeira coisa, eu sempre gosto de colocar sempre os cabos de neutro e aterramento primeiro. Então vem uma separação. Lembra que eu falei que o aterramento vai ficar aqui? Então eu vou separar todos os cabos da cor verde, que vai ser destinado ao aterramento, e vou colocar eles nesse barramento aqui, ó. Vou separar ele rapidinho aqui, ó. Ok, então aqui eu tenho os cabos verdes chegando por esse lado aqui, tá? Eu optei para o aterramento estar passando por cima, né, desse lado aqui, e agora eu vou colocar a fita Hellman para ajudar a gente na fixação desses cabos aqui, ó. Vamos lá, hein? Essa fita Hellman aqui também é conhecida como abraçadeira de nylon, tá? Ela é apenas para a organização de cabos. Então a gente junta todos os cabos aqui, ó, e faz uma conexão mais bem feita. Tá? Lembrando que a organização no quadro ela é crucial, tá? É muito importante que a gente deixe os cabos todos organizados de uma forma que facilite também uma inspeção visual no futuro, fica um quadro mais bem organizado, um serviço mais bem feito. Vou colocar aqui rapidinho elas aqui e vou prender os nossos cabos. Uma coisa importante, tá vendo que os cabos já estão mais ou menos nas medidas, umas medidas com sobra, então eu já vou começar a cortar esses cabos que eles vão conectar nesse barramento aqui para ajudar a gente na organização. E vou começar a cortar ele aqui agora. Gente, esse pedaço de cabo verde aqui, ó, é sempre bom a gente deixar uma sobra, mas esse aqui a gente vai usar ele para a saída do DPS. Depois eu vou mostrar para vocês. Eu vou deixar ele aqui de lado, porque a gente vai ter que usar ele daqui a pouco. Então não joga nenhum cabo fora enquanto você estiver organizando não, hein? Ok, agora os cabos organizados do lado do nosso barramento de terra, já usei a abraçadeira, já cortei aqui, ó. Você vê que eles ficam muito mais bem fixados, é muito mais organizado esse esquema aqui. Agora eu vou decapar a ponta desses cabos e usar os terminais tubulares para fazer essa conexão aqui no barramento. Lembrando que esse barramento aqui, gente, ele tem 2 buraquinhos maiores, tá? Que a gente pode utilizar para cabo até 16 milímetros. Então a gente pode conectar o cabo com o terminal direto nele. Alguns barramentos não tem, para isso a gente tem que utilizar um conector genérico, que é esse aqui, ó, também conhecido como terminal tipo pino. Esse conector aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. E aí você entra com um cabo de 16, na verdade esse conector pega até 25 milímetros, e aí você tem como conectar num parafuso menor, num borne menor aqui do barramento, tá? No nosso caso aqui a gente vai utilizar o terminal direto. Eu vou cortar um e mostrar para vocês como é que a gente faz essa conexão aqui, ó. Aqui eu tenho um terminal tubular de 16 milímetros, tá? Eu vou conectar no nosso cabo de entrada, que é o cabo de aterramento aqui, ó. Vou cortar e vou decapar ele aqui rapidinho. Primeiro a gente decapa a ponta do cabo e depois a gente coloca o terminal e aí a gente vem prensar esse terminal aqui, ó. Olha, não ficou decapado o suficiente, que é bom que o cobre chega no finalzinho dele ou até ultrapasse, então a gente vai decapar mais um pouquinho. Ok, agora foi o suficiente. Vou colocar o terminal, ó. Ele entra bem macio. Essa parte aqui é a parte isolante do terminal, ele é um terminal pré-isolado. E a gente agora vai prensar. Eu tenho um alicate decapador, e aí você pode utilizar os prensa-terminais dele aqui. Tem esse coloridinho. O que você optar, você vai poder utilizar aqui, ó. Ok, agora a gente decapa a ponta, a gente corta fora a ponta para dar um melhor acabamento. Pronto, pessoal, com o auxílio de uma parafusadeira aqui, ó, eu vou conectar o cabo dentro do meu barramento diretamente, ó. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um barramento que, como eu já disse, ele é apropriado para entrar cabo 16 milímetros. Ok, ele foi conectado, aí a gente só dá um aperto aqui para garantir. Pronto. A parafusadeira, as que tem torque, elas garantem o aperto final, mas
eu sempre gosto também de apertar com a chave de fenda e depois conferir todos os apertos. Então aqui está a nossa entrada de energia, né, a parte de aterramento, a entrada de aterramento. E a mesma coisa repete com todos esses aqui. Eu vou cortar e vou colocar os terminais em todos esses cabos aqui, já vou organizar no quadro e a gente já volta. É isso aí, pessoal, estamos de volta. E aqui, como eu já falei, eu já coloquei o terminal, já estanhei, né, crimpei a ponta dos cabos que chegam. Então eu tenho aqui o cabo de aterramento de entrada, o que vai para o chuveiro, o que vai para uma tomada e o outro aqui embaixo, ó, que vai para outra tomada. Lembrando que eu já deixei esse cabo organizado aqui, ó, esse outro de aterramento. E aí, o próximo passo nosso agora é trazer os cabos de neutro até o outro barramento. Então a gente começa a organizar eles a partir daqui, ó. Eu tenho a entrada de energia e tem o chuveiro, então eu vou jogar o chuveiro aqui embaixo, ó, para poder passar tudo junto. E é sempre bom, quando você vai passar esses cabos aqui, você observar bem os lados que você escolheu para passar o aterramento e você passar o neutro sempre do outro lado. Então você deixa bastante cabo com sobra, né? Deixa a sobra que eu já indiquei. E aí você vai ter como organizar melhor esses cabos aqui dentro, ó. Então aqui eu tenho a entrada de energia com o neutro e mais o neutro que está indo para o chuveiro, ok? Só tirar um pouquinho de ferramenta aqui para não atrapalhar a gente. Então estou trazendo todos para cá. Aqui agora eu vou só separar as fases, que eu não irei usar agora, no momento, ó. E aí eu tenho todos os cabos de neutro aqui prontos já para serem conectados, tá? Então aqui, ó, tem esse cabo de neutro e tem um neutro ainda sozinho aqui, ó, que ele vai passar sozinho lá em cima. Então deixa esses cabos de neutro aqui. Vou cortar do mesmo esquema aqui, ó, cortar os cabos e vou conectar todos os cabos azuis desse lado aqui, ó. Rapidinho eu vou cortar eles aqui e a gente já volta aqui para estanhar e colocar eles da mesma forma. É isso aí, pessoal. Então aqui, ó, já deixei muito organizado os nossos cabeamentos aqui, a parte de neutro. Olha, o mesmo esquema que eu fiz aqui no aterramento, que foi cortar e crimpar as pontas com os terminais tubulares, eu fiz aqui no nosso neutro. Lembrando, uma coisa muito importante, que quando o quadro tem DR, o neutro não vem direto no barramento, ele vai direto no DR. Então tá vendo esse azul aqui, ó? O azul da entrada de energia, ele vem, vai passar dentro do DR, ele vai sair por esse cabo aqui, ó, e a gente vai conectar no barramento, tá bom? Então, por enquanto, é isso aqui, a nossa montagem do neutro. Olha aqui, ó, tá tudo conectado, ó, tá travado aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos lá, montar os nossos componentes, né, dos disjuntores, o DPS e o DR, com uma bela explicação, uma explicação rápida do que é cada um, e aí a gente traz ele de volta aqui pro nosso quadro que já tá pronto para encaixar aqui nos módulos, e ó, vai ficar massa pra caramba. Vamos lá então comigo, hein? Bom, pessoal, dei até um zoom aqui para vocês verem melhor como que fica a montagem dos componentes. Lembra aqui do trilho que eu falei lá do quadro de distribuição? Uma coisa que eu vou falar já sobre esse trilho, ele tem um lado DIN e tem um lado NEMA, tá? Esse lado aqui é para colocar apenas 6 disjuntores daquele disjuntor preto antigo. Só que a gente, né, já é no padrão mais atual, mais moderno. Se a gente está montando um quadro novo, vamos optar por dispositivos mais seguros. Então eu estou utilizando o disjuntor DIN, vou usar esse lado aqui. Primeira coisa, como é que eu vou imaginar a minha entrada de energia? Como é que fica esses detalhes maiores aqui, ó? Eu estou usando aqui um DPS, tá? Um disjuntor geral, que é esse aqui, um DR bipolar, que vai entrar fase em neutro nele, e aqui eu estou usando os disjuntores, esse aqui para o chuveiro de 50, esse de 20 aqui para uma tomada, esse aqui para outra tomada, pode ser para cozinha, a gente vai escolher, e esse aqui, o disjuntor para iluminação. Eu tenho no total aqui 8 espaços, então essa garra, esse trilho aqui, ele pega 8 disjuntores DIN, tá escrito aqui, ó, 8 vezes DIN. Então, a gente já pode colocar eles aqui, que eles vão caber bonitinho, tá? DPS aqui, eu tenho o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surtos, tá? Esse aqui evita de quando cai um raio na rede queimar os equipamentos da sua casa, esse cara aqui. A norma fala com que a gente tem que usar um para cada fase. Se o neutro for aterrado, a gente não tem a necessidade de usar ele para neutro. Então, como o neutro que eu utilizo aqui, ele é aterrado, né? Ele é ligado ao terra lá na entrada de energia, eu não preciso de usar DPS para o neutro, tá? Fica opcional. Algumas montagens eu já vi utilizando 2 DPS, um para fase e outro para o neutro, tá legal? Aqui tá o disjuntor geral, aqui tá o DR, que é para proteção contra choques, tá? Ele tem esse botãozinho aqui para você testar a fuga de corrente. Então, esse que protege contra choque elétrico. Esse aqui é o disjuntor para chuveiro, tomada da cozinha e também para a iluminação. Como que fica a fixação dele aqui? Muito simples, a gente vai colocar no trilho
apertar o fundo dele aqui, ó, o DPS a gente aperta, ele trava e ele tá fixo. Aqui eu tenho o disjuntor geral de 63, disjuntor também é a mesma coisa, se ele tiver acionado, você aperta, coloca ele em cima e aperta ele embaixo e ele já vai travar automaticamente, tá? Aqui o DR, uma coisa importante para a gente saber que esse dispositivo ele é obrigatório nas instalações elétricas, tá? Ele protege contra choque. Então aqui a gente tem um quadro triplamente protegido. Ele está protegido contra raio, né, contra descarga atmosférica, protegido aqui a questão de curto-circuito com o disjuntor, sobrecarga, e também a proteção contra choque e princípio de incêndio, que esse cara aqui não deixa. Então na hora que uma criança encosta lá na tomada e fecha, né, o circuito através do corpo, ele identifica a fuga de corrente e aí ele atua na mesma hora, tanto na fase quanto no neutro. Esse DR aqui é muito importante de ter no quadro também, tá? Então ele vai ser colocado aqui ao lado do disjuntor geral, tá bom? E aqui os nossos disjuntores, eu vou fixar eles aqui rapidinho. Ok, galera? Aqui tá fixo. Lembrando que é importante você conferir se está tudo aberto, tá bom? Dependendo da altura do quadro, você pode estar colocando esses dispositivos não abertos e aí na hora de você conectar o cabo ele não prende, então dá muito trabalho, então dê a preferência por estar conferindo tudo na montagem. Ok, pessoal, agora chegou a parte da gente montar os barramentos aqui. No nosso DPS a gente pode chegar com a fase tanto por baixo quanto por cima. Tá? Nesse caso aqui eu vou chegar com a fase por baixo dele, o aterramento eu vou sair por cima. E aí eu já vou derivar essa fase para o disjuntor geral, e esse disjuntor geral, depois que sair dele, ele vai jogar no nosso DR, alimentar o DR aqui por cima do DR. O DR automaticamente vai jogar e vai alimentar para os outros disjuntores, ele vai fazer esse trabalho aqui, e eu vou mostrar para vocês como que é feito isso. Primeira coisa então, um barramentozinho que vai energizar o DPS e o nosso disjuntor geral. Vou conectar ele aqui, ó, rapidinho. Ok, então aqui está conectado o nosso barramento no disjuntor geral e no DPS, tá legal? Ele vai, daqui a pouco a fase vai chegar aqui e vai energizar, e aí essa fase vai sair por cima e vai ligar no nosso DR aqui por cima com outro pedacinho de barramento. Isso aqui é um barramento monofásico, galera, ele vem com 12 dentes e aí você corta e molda ele da forma que você achar melhor, tá? Aqui ele vai sair do meu disjuntor geral e vai conectar no meu DR aqui também, ó. Uma coisa interessante é que você pode optar também por fazer pontes, tá? Com cabo. Você pode usar um pedaço de cabo para fazer ponte. Lembrando que esse cabo ele tem que suportar a corrente que vai estar passando do disjuntor geral para o DR. No caso aqui, uma corrente de 60 amperes, então tem que ser o cabo de entrada, que é o cabo 16. Legal? Então aqui ó, nós temos o barramento de baixo, um pedacinho do barramento de cima. Esse barramento ele suporta até 80 amperes, segundo o fabricante, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer o resto da alimentação aqui, ó. Deixa eu só inverter esse barramento aqui, ó. Ok? Esse barramento aqui, ele é um barramento monofase também, mas olha, viu que eu tirei um dente dele aqui, ó? Isso aqui é uma tática, por quê? É um macete que eu tenho para passar para vocês. A fase sai daqui e vai para esse disjuntor, só que aqui não pode ter fase, aqui é a saída do neutro, que vai ligar lá no barramento. Então, ó, eu tenho que conectar e pular a saída do neutro. Nesse caso aqui eu conecto no meu disjuntor a fase, aqui não vai ter porque ó, não tem dente, legal? Não tem dente aqui, como vocês podem ver, e aí eu conecto na saída do meu disjuntor e já levo para os outros disjuntores a mesma fase. Deixa eu conectar ela aqui, ó. Ok, estou alimentando o meu DR, do DR está saindo e está ligando nos nossos disjuntores, que nem vocês estão vendo aqui, o barramento está levando. Lembrando que aqui não tem o barramento, aqui eu vou estar utilizando o conector genérico para tirar o neutro e para levar esse neutro no nosso barramento de neutro, tá? Agora vamos passar essa pequena montagem aqui para o nosso quadro. Vamos lá, hein? Isso aí, pessoal, estamos de volta então para o nosso quadro do jeito que a gente deixou, ok? Agora aqui está o nosso componente já montado, a entrada de energia vai ser por baixo no disjuntor geral, o neutro vai estar por cima no DR, tá? Então a gente vai montar daqui a pouquinho. Vou deixar ele aqui e agora vai ficar a organização dos cabos
pra gente passar aqui, ó, os cabos de fase para levar eles, para eles colocarem na saída do nosso disjuntor aqui, ok? Então os cabos de fase aqui, eles não estão, né, eu não coloquei eles ainda porque a gente vai ver o melhor caminho para eles passarem. Nesse quadro aqui, gente, por experiência, eu sempre gosto de passar os cabos de fase no centro do quadro, ou seja, debaixo das garras, né, debaixo dos trilhos. Então, ó, por exemplo, eu vou usar esse trilho aqui de baixo, do qual a gente não vai usar disjuntor nele ainda, e vou só colocar os cabos aqui, ó, para organizar. Para isso é importante a gente continuar usando as abraçadeiras de nylon. Vou pegar ela aqui para ajudar a gente, ó. A gente usa algumas abraçadeiras de nylon para travar os cabos que vão ter que subir e tal, então a gente faz uma organização. Gente, só uma pausa antes da fixação aqui. É muito importante você saber onde vai ficar as alimentações de energia. Por exemplo, a gente sabe aqui, ó, que o cabo 16mm que chega, esse mais grosso aqui, ó, ele vai alimentar por baixo do nosso disjuntor geral, que tá aqui, ó. A gente já colocou para alimentar por baixo do disjuntor geral e o DPS. Então ele tem que ficar entre os dois trilhos, tá? Já o nosso cabo de chuveiro, ele já tem que subir porque a saída do disjuntor do chuveiro vai ser por cima. Então a gente já tem que montar ele nesse esquema aqui, ó. Deixa eu só colocar o trilho aqui rapidinho pra gente, ó. Ok, o trilho ajuda bastante na fixação do cabo também, tá? Para prender ele aqui, né, na presilha dele. E agora a gente vai deixar isso aqui por cima e vamos juntar todos os cabos de fase. Aqui tem uma tomada, né? Esse preto aqui é de uma tomada, o vermelho aqui, ele já é para nossa iluminação. Então eu vou colocar eles aqui, a gente vai juntar todos eles aqui, ó, para a gente fazer a ligação deles nos nossos disjuntores, tá? Então aqui eu vou organizar ele aqui bonitinho no quadro e vou juntar com o da outra tomada que tá aqui também, ó. O chuveiro já tá chegando por baixo. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Estamos de volta aqui então, pessoal. Já organizei os cabos que vão alimentar por cima do disjuntor, ainda não crimpei as pontas dele, porque eu não coloquei ainda o bloco de disjuntores, tá? E a nossa entrada de energia, a nossa fase, tá aqui, eu também não cortei ela ainda, mas agora que nós vamos fazer isso. Olha, o nosso bloco de disjuntores e IDR, DPS, né, os nossos componentes de proteção do quadro, estão aqui já montados, que nem a gente já aprendeu aí. Agora eu vou encaixar ele aqui, ó, e vamos fazer a conexão principal das derivações aqui, ó. Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, o encaixe dele perfeito. Lembrando, gente, que aqui, ó, a gente tem como se fosse degraus nesses suportes aqui, ó. São degrauzinhos, tem dentinhos. Então eu gosto sempre de colocar do degrau 3 em diante, tá bom? Isso para facilitar no acabamento, depois na hora de pôr a tampa ele não fica muito estufado para fora. Isso é uma opção minha, mas você pode regular do jeito que você achar melhor, dependendo da quantidade de cabo que tá passando, né? Sem problema nenhum, tá bom? Agora aqui, ó, nós vamos chegar com essa fase, vamos alimentar nesse borne aqui, ó, do disjuntor geral, tá legal? Esse disjuntor geral aqui, ele entra nele, sai e vem no DR. Então o nosso neutro tem que alimentar automaticamente aqui também no DR. Primeira coisa que eu vou fazer é organizar isso aqui e vou pegar esse cabo aqui, ó, vou cortar e colocar um terminal, daquele terminal genérico, né? O tipo pino que eu já mostrei para vocês, conector genérico, para entrar junto com esse barramento aqui, tá? Porque sem esse conector, esse cabo não fecha um contato legal aqui na entrada desse disjuntor. Então eu vou cortar ele e vou colocar esse terminal aqui agora, hein? Lembrando que tá tudo desenergizado, tá? Não tem energia chegando aqui e para você fazer isso também tem que estar lá com o quadro de medição, a entrada de energia tem que estar desligado para sua segurança. Vamos lá então, rapidinho. Então, gente, aqui eu já decapei e aqui está o nosso conector tipo pino, né? Ou conector genérico, como eu já falei, tem vários nomes aí. Ele vai ter que entrar no nosso disjuntor, então eu vou ter que abrir e medir primeiro. Tem ele, o conhecido como pino longo, tá? Você pode entrar tanto no disjuntor geral quanto também no DPS. Aqui, ó, ele é o pino longo, então você, dependendo de alguns disjuntores, você tem que cortar um pouquinho na ponta dele aqui, ó, e você encurtar ele, tá? Mas esse aqui é o pino curto, então ele entra direto no disjuntor sem ter que cortar e ele suporta até 80 amperes, esse carinha aqui, ó. Então é muito importante que você tenha essas condições também, porque ele não deixa esquentar. Como ele pega até cabo 25, né, a gente pode colocar um cabo 6mm aqui, é só decapar e conectar ele aqui dentro. Ó, deixa eu abrir ele mais um pouquinho que o parafuso dele tá fino. Vamos lá. Pessoal, uma coisa que eu tenho para passar para vocês é isso aqui, ó. A máquina nem sempre aperta no final, então você pode
pegar um alicate universal, vai fazer um torque aqui, prende ele, e aí você vem com uma chave de fenda ou uma Phillips mesmo mais fina e acaba de dar o torque aqui para o parafuso apertar bem o cabeamento, tá? Essa parte de aperto ela é muito importante tanto aqui quanto nos barramentos, porque isso aqui garante a conexão elétrica e aí não dá, né, um curto depois, não fica dando mau contato, que é uma das partes mais importantes para a gente saber. Então aqui eu vou organizar e agora eu vou fechar aqui, ó, a entrada de energia. Então ele já ficou preso, aqui também já está ok, e um aperto final aqui também, ó. Ok, então nosso cabo 16 chegou e alimentou aqui, legal, tranquilo, aqui não tem segredo, tá bom? Aqui o próximo passo nosso agora é conectar o neutro no nosso DR e conectar a saída tanto do DR no barramento, de um neutro no barramento, e depois conectar o nosso aterramento aqui. Vou fazer isso aqui agora pra gente, vamos lá, hein? Ok, então como vocês podem ver aqui, ó, o nosso neutro está conectado no nosso DR, do jeito que está aqui, montado, legal. Agora a gente vai ter que fazer com um terminal genérico também, né, com um terminal conector genérico, a gente vai ter que tirar aqui, ó, e levar o nosso cabo 16 para esse barramento aqui. Vamos lá! Ok, pessoal, olha, eu tive que desapertar aqui, ó, todos os dentes do barramento aqui para não poder entrar. Lembrando daquela técnica que eu já mostrei para vocês, né? Eu tirei um dente do barramento monofásico para poder entrar o neutro. Então ele não tem o dente aqui, aonde vai ser a saída do neutro que vai levar para o nosso barramento. Então agora é só conectar junto aqui, ó, na saída do neutro. Uma coisa muito importante que eu tenho para passar para vocês, olha, tá vendo que o meu neutro ele tá saindo aqui, ó, ele tá passando direto aqui, ó. Se eu tivesse outros disjuntores no bloco de baixo, automaticamente esse neutro teria que fazer uma curva maior aqui, passar por aqui e descer, então eu teria que organizar. Nesse caso eu aproveitei o pedacinho de cabo que eu tinha sobrando aqui para fazer, já que a gente não está usando disjuntores aqui ainda. Mas é sempre bom você sair fora do lugar onde você tem que colocar mais disjuntores, tá bom? Ele está passando direto devido ao comprimento do cabo. Outro detalhe, quando for necessário alimentar um bloco embaixo, você tem que tirar sempre da saída do DR aqui, ó, a fase daqui e alimentar no bloco de baixo, tá? Faz uma ponte na saída do DR e joga no bloco de baixo. Como essa ponte está saindo, esse DR está alimentando esses aqui, automaticamente você está pegando daqui e está jogando aqui. Você pode optar por tirar de qualquer outro disjuntor, da alimentação de qualquer outro disjuntor aqui junto com o barramento, mas eu prefiro que saia direto do DR e alimenta aqui. Lembrando que o cabo que você for usar daqui para jogar para cá, ele tem que suportar essa corrente de baixo. Então, talvez você não queira fazer cálculo aí, pega cabo 16mm, liga daqui e aqui embaixo, que a alimentação de energia aí já fica bem organizado, beleza? Agora, a gente vai conectar o aterramento na saída do DPS no bloco de terra aqui. Para isso, como eu já tenho alimentação 16 usando os dois bornes maiores, daqueles buraquinhos maiores que eu já falei, você pode usar aqui um terminal genérico aqui para jogar e alimentar aqui direto. Vou fazer a mesma coisa com o cabo de terra e aí você já vê como é que vai ficar o acabamento, hein? Rapidinho aí, aguenta aí. Uma coisa antes de eu continuar a aula aqui, é que quando a gente tem que usar, nesse tipo de barramento aqui, ó, usar um terminal genérico, conector genérico, é sempre bom a gente cortar um pouquinho nele para ele entrar aqui dentro do nosso barramento, tá? Então aqui nesse caso eu já tenho um que cortei já um pouquinho dele, ele é um curto, mas a gente tem que cortar para ele dar um acabamento legal no barramento. Vou colocar ele aqui agora. Já viu que eu já moldei o cabo aqui, de forma que ele vai ter que sair daqui, ó, e vir cá e alimentar. Então, só conectar ele aqui rapidinho. Ok, então pessoal, aqui ó, conectado o nosso aterramento aqui, tá? Eu fiz umas curvas, o cabo 16 é um cabo pesado, então você tem que moldar ele mesmo, fazer umas curvas para garantir que a conexão elétrica fica boa. No caso de uma fuga de corrente, ela tem que ir embora pro
barramento de terra e ir embora lá para a haste de aterramento, para o sistema em si, tá bom? Agora o que é que faltou? Olha, tá tudo desenergizado, tá tudo, né, desligado também. Agora ficou faltando aqui os nossos cabos de fase, os respectivos cabos de fase. Então nós temos aqui, ó, as duas tomadas, uma que é para cozinha e a outra de uso geral, por esses cabos pretos de 2,5 mm aqui. E aí nós temos também o cabo de 1,5 mm que vai ser conectado para iluminação. Então, e esse aqui é o do nosso chuveiro, que é o 10 mm. Então aqui eu vou ter que cortar o chuveiro, vou chegar com ele aqui, alimentar no de 50, colocar a tomada, outra tomada e o de 10, tá bom, gente? Eu vou cortar esse vídeo aqui agora, eu já ensinei pra vocês como é que você corta e crimpa, né, com os terminais. Vou cortar ele aqui porque eu vou precisar de olhar onde é que eu tô conectando aqui, mas a gente já volta com tudo conectado e a explicação final para mostrar o nosso quadro em funcionamento, tá bom? Aguenta aí que eu já volto. É isso aí, pessoal, conforme prometido, tá aqui a nossa conexão, né? A gente já fez todas as conexões do nosso quadro. Lembrando que aqui a fase está saindo para o chuveiro, esse cabo 10 mm aqui, ligado no disjuntor de 50, tá? Esse disjuntor de 20 aqui está saindo para a tomada da cozinha. Esse aqui está saindo para a tomada de uso geral, esse segundo aqui. E esse de 10 está saindo para a iluminação, conforme a gente já conversou no nosso planejamento. Próximo passo agora é a montagem da tampa. Lembrando que sempre que você estiver trabalhando, eu não vou energizar esse quadro, apenas a aula é de montagem. Mas você deixou ele tudo montado, antes de você finalizar a tampa, você testa todos os circuitos, testa a distribuição, liga o DR, vê se não tem fuga na rede, testa tudo, vê se está tudo funcionando perfeitamente. E aí você já pode colocar a tampa. Então agora vamos colocar a tampa aqui e vamos encerrar a nossa montagem do quadro aqui, ó. Vem comigo. Ok, pessoal, aqui está a fixação da tampa do nosso quadro, tá? Você pode retirar essa tampa aqui também, desse lugar e colocar ela para abrir do outro lado aqui. Ela tem gabarito, ela tem buraquinho, então se você estiver próximo a uma parede e quiser abrir para o lado direito, você pode abrir também. Aqui eu segui a padronização. Uma coisa muito importante, antes de montar a tampa também tem que garantir o aperto, conferir se está tudo apertado para não dar mau contato, beleza? Então é isso aí. Agora, para que serve esses dois tampões aqui? Lembrando que a gente não utilizou nada no quadro de baixo aqui, a gente não utilizou nada aqui. Então, esses dois tampões aqui, eles são muito importantes para você proteger as partes energizadas, para ninguém ter contato. Então, você tem que colocar esses tampões aqui. Se tiver disjuntor até aqui, você coloca um só. Ele é altamente destacável, você pode cortar ele onde você precisa, aqui atrás, tá vendo? Ele tem umas linhas que ajudam você a quebrar ele, a cortar, e aí você coloca ele. Eu vou colocar ele aqui rapidinho pra gente. Ok, colocamos os tampões embaixo, agora está na parte de identificação nossa aqui. Esse quadro da Tigre, ele é interessante que ele já vem com uns adesivozinhos aqui, ó, muito fácil pra gente, que ele coloca, a gente pode colocar qual que é o ambiente que ele está protegendo ou o equipamento. Então aqui, ó, vou tirar esse aqui de iluminação e vou colocar para o nosso disjuntor de iluminação aqui, ó. Aqui são duas tomadas, então eu vou colocar de tomadas. Eu sei que esse aqui é da tomada da cozinha, então eu posso colocar aqui em cima tomada. E se você quiser simbolizar a cozinha, né, para falar que ela é da cozinha, aí você pode colocar também que é da cozinha. Esse aqui, ó, que é o da cozinha, você pode colocar aqui embaixo, ó. Aqui ele está simbolizando a cozinha. Então essa aqui é a tomada da cozinha. Isso aqui é opcional para você. E aqui é o do chuveiro. A gente tira aqui, ó, do chuveiro, coloca o disjuntor para o chuveiro. Tá protegido por esse disjuntor aqui. Isso aqui ajuda as pessoas, tá? Se você tiver um de geral aqui, ó, que nem aqui vem também, ó, geral, você pode estar tirando e aí você coloca aqui, ó, como geral, tá? Esse aqui é o nosso disjuntor geral, ele alimenta o nosso DR e o nosso DR alimenta o restante dos disjuntores. O DPS não tem simbolização aqui nesse caso, mas você pode escrever também, né, num papelzinho e colocar aqui. Ok, que ficou organizado o nosso quadro e está identificando, né, toda a nossa instalação aqui para a pessoa, na hora que ela chegar aqui, o usuário, ele vai saber que esse aqui é da iluminação, esse aqui é da tomada de uso geral, esse aqui é para cozinha, para o chuveiro, esse aqui é o DR, e aí ficou acabado. Lembrando que o diagrama unifilar, caso você tenha um projeto ou você queira, você pode muito bem colocar o diagrama unifilar na tampa desse quadro aqui,
para outro profissional que for mexer nesse quadro futuramente, caso você não for dar essa manutenção, ele entender o que está se passando aqui dentro, tá bom? O adesivo também dá um cartãozinho seu, uma identificação, um telefone seu também é legal que você coloca na tampa. Como já falei aí, talvez vocês não tenham visto, a técnica do ADQD, tem nosso vídeo no YouTube aí, que é colocar um cartãozinho, um adesivo com seu nome, telefone e sua profissão aqui, para na hora que alguém abrir esse quadro, tiver com algum problema, ela lê aqui seu telefone e te liga na hora, e aí você já tem a garantia de mais um serviço. Beleza, gente? É isso aí, então. Beleza, então, pessoal? Gostou dessa aula de quadro de distribuição monofásico? Deixa aqui embaixo seu comentário pra gente com possíveis dúvidas ou até sugestões aí pra gente também, tá bom? Olha, você aprendendo a mexer com quadro de distribuição, você se tornando um especialista em montagem de quadro de distribuição, vai garantir o funcionamento da instalação inteira. Afinal, o quadro de distribuição é o coração da instalação, como a gente já falou. Beleza? Um grande abraço, se inscreva no nosso canal aí, continue conosco, tá? Vai no Facebook, curte aí, indica amigo aí pra ver essa aula também. Um grande abraço mais uma vez e até breve.